Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Aleal Duque, com a leitura do livro Administre Suas Emoções, de Joyce Meyer. Continuando com o capítulo 2, A Justiça de Deus. Em vez da vergonha, você receberá uma dupla recompensa. Em vez de desonra e opróbrio, teu povo se regozijará com a sua porção. Portanto, em sua terra possuirão o dobro do que perderam. A alegria eterna será deles. Isaías, capítulo 61, versículo 7. A palavra recompensa significa reembolso. Portanto, quando o profeta diz que o Senhor nos recompensará pela nossa vergonha, desonra e reprovação, ele quer dizer que Deus nos compensará por todas as feridas que experimentamos na vida. A Bíblia diz: Amados, nunca se vinguem, mas deixem um caminho aberto para a ira de Deus. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 19. Um dos maiores erros que cometemos é tentar vingar-nos, equilibrar a balança da justiça, em vez de confiar que Deus fará isso por nós. Se tentarmos fazer isso sozinhos, acabaremos fazendo uma grande bagunça. Quando a Bíblia fala sobre recompensa e justiça, significa simplesmente que você e eu conseguiremos o que é certo para nós, o que está vindo para nós. Agora, como filhos de Deus, comprados pelo sangue, sabemos que enquanto confiarmos no Senhor e formos obedientes a Ele e nos arrependermos de nossos pecados e falhas, não receberemos o que nos espera na forma de punição por nossos pecados, mas recebemos recompensas por nossa retidão. Jesus recebeu nosso castigo e nós recebemos sua herança. A Bíblia diz no Salmo 37, capítulo 1, versículo 2: Não se preocupe por causa dos malfeitores, nem tenha inveja daqueles que praticam a injustiça. Aquilo que não é reto não está em posição correta diante de Deus, porque logo serão cortados como a erva e murcharão como a erva verde. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5. Não queremos que ninguém seja cortado em murche, mesmo aqueles que nos prejudicaram. Em minha própria vida, agradeço a Deus por ter chegado ao ponto de não querer ver meus algozes tendo uma vida miserável. Mas o que Deus prometeu a nós, que pertencemos a Ele e os seguimos, é que aqueles que nos feriram um dia pagarão pelas suas transgressões contra nós, a menos que cheguem ao lugar de arrependimento. Mas Deus nos compensará se confiarmos nele para fazer isso. Muitas vezes, os crentes parecem não perceber que não devem resolver o problema com as próprias mãos. Muitos deles estão zangados com o que lhes foi feito. E essa raiva manifesta-se de muitas formas destrutivas. Parte do problema é que nós, como cristãos, ainda não aprendemos que um pouco de chuva deve cair em cada vida. O Salmo 34, versículo 19, diz: Muitos males confrontam os consistentemente justos. Mesmo sendo filhos de Deus, nem tudo correrá exatamente como desejamos ou queremos, e nem todos nos tratarão exatamente como gostaríamos de ser tratados. Mas a Bíblia ensina que se continuarmos a confiar em Deus, não importa o que nos aconteça, se mantivermos os olhos nele e tivermos fé e confiança nele, ele equilibrará a balança. A segunda metade do Salmo 34, versículo 19, diz: Mas o Senhor o livra de todos eles. Chegará o momento em que tudo será acertado. Nossos inimigos serão recompensados por toda a sua traição, e nós seremos recompensados em dobro por tudo que perdemos e sofremos. Vale a pena esperar pela verdadeira justiça. Uma grande recompensa. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou teu escudo, a tua recompensa é abundante e a tua recompensa será muitíssimo grande. Gênesis 15, versículo 1.
Nesta passagem, vemos que o Senhor veio a Abraão e prometeu que se ele fosse fiel e obediente a ele, ele mesmo seria sua grande recompensa e galardão. Mais tarde, em Gálatas 3, somos informados de que a bênção de Abraão não foi apenas para ele, mas para todos nós que somos filhos de Abraão através da fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Cada um de nós pode ser tão abençoado como Abraão foi, se formos tão fiéis e obedientes como ele foi. Em nosso ministério, meu marido e eu temos uma vida fabulosa. Deus é tão bom para nós. Muitas vezes as coisas são tão maravilhosas para nós que me sinto como uma fada princesa. Fico impressionada com o que Deus tem feito quando penso comigo mesma. Aqui estou viajando por todo mundo. As pessoas vêm me ouvir falar. Estou no rádio, na televisão. E Deus está abrindo portas para mim onde quer que eu vá. Eu sou tão abençoada. Deus irá abençoá-la também. Se você andar em seus caminhos e confiar nele como sua recompensa, sua grande recompensa, seu vindicador, antes de as bênçãos chegarem, tive que aprender a me desapegar e deixar que Deus cuidasse das situações. Em Gênesis 12, versículo 3, como parte da aliança que o Senhor fez com Abraão, Deus disse a Abraão que se ele o obedecesse, Deus abençoaria aqueles que o abençoassem e amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoassem. Se você parar de ficar com raiva de todas as coisas que aconteceram com você e parar de tentar se vingar de todos aqueles que o prejudicaram, o Deus da justiça equilibrará tudo e consertará tudo. Durante anos, lamentei meu passado e todas as coisas injustas que aconteceram. Por que eu, Senhor? Durante anos, continuei perguntando por que eu estava enlouquecendo com aquela pergunta de autopiedade. Finalmente, o Senhor falou comigo e disse: Joyce, você pode ter pena ou pode ser poderosa. Qual você quer ter? Todos nós manifestamos o que nos aconteceu em nossa vida. Nossas experiências passadas são a causa de grande parte de nossas atitudes e comportamentos negativos. Mas, embora possa ser a razão pela qual somos do jeito que somos, não há razão para continuarmos assim. Deus está dizendo a cada um de nós hoje: se você confiar em mim o suficiente para entregar sua vida passada a mim e me deixar cuidar disso, eu compensarei tudo por você. Pare de tentar fazer isso sozinho. Você está apenas piorando as coisas. Uma parte importante de deixar as coisas nas mãos de Deus envolve o perdão, que discutiremos com mais detalhes posteriormente. Certa vez, um homem me disse: eu administro um centro de aconselhamento e o problema número um das pessoas que aconselhamos é a falta de perdão. Pela minha própria vida e ministério, sei que isso é verdade. Embora tenhamos ouvido muitas mensagens sobre o perdão, ainda temos que aprender a lidar com isso. Caso contrário, a balança da justiça das nossas vidas nunca estará equilibrada e nunca experimentaremos a vida plena e abundante que Deus deseja nos conceder. Se você aprender a confiar todo o seu passado ao Senhor, ele prometeu retribuir àqueles que lhe causaram miséria, embora a maneira de Deus retribuir seja muitas vezes diferente da forma como imaginamos, e retribuir em dobro pela miséria que você sofreu. Não vale a pena desistir de todas as mágoas do passado por esse tipo de recompensa? As duas maneiras. Entre pela porta estreita, porque larga a porta espaçoso o caminho que leva à destruição, e muitos são os que entram por ela. Mas a porta estreita, amada a porta é estreita, contraída pela pressão, e o caminho é estreito e apertado que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Mateus 7, versículos 13 e 14. Vimos que Jesus disse: eu sou o caminho. Aqui nessa passagem ele fala de dois caminhos diferentes. O caminho largo, que leva à destruição, e o caminho estreito, que leva à vida. Enquanto eu meditava nessa passagem, o Senhor acelerou-me dizendo: Joyce, no caminho largo há espaço para todos os tipos de coisas carnais, como amargura, falta de perdão, ressentimento e vingança. Mas no caminho estreito, só há lugar para o espírito. Uau! Na carne é fácil seguir o caminho largo, mas o resultado final é a destruição. É muito mais difícil seguir o caminho estreito que leva à vida. As emoções nos levam a seguir o caminho mais fácil e fazer o que é bom no momento. A sabedoria nos move a seguir o caminho difícil que leva à vida. A questão é:
Qual escolheremos? Deus quer ser bom com você. E, portanto, o Senhor espera ser misericordioso com você. E, portanto, ele se eleva para que possa ter misericórdia de você e mostrar-lhe benevolência. Porque o Senhor é um Deus de justiça. Bem-aventurados, felizes, afortunados, invejáveis, são todos aqueles que sinceramente esperam por ele. Esperam, olham e anseiam por ele, por sua vitória, seu favor, seu amor, sua paz, sua alegria e seu incomparável companheirismo ininterrupto. Isaías capítulo 30, versículo 18. Observe novamente que Deus é um Deus de justiça. Ele espera e olha e anseia por fazer a coisa certa. Hebreus 6, versículo 10 nos diz: Porque Deus não é injusto para esquecer ou ignorar o seu trabalho e o amor que demonstraste por amor do seu nome. É por isso que todos nós que esperamos sinceramente por Ele somos abençoados. Deus está em seu céu esperando para ser bom para você e para mim. Ele é um Deus de misericórdia e justiça, não de raiva e punição. Ele quer equilibrar a balança de nossas vidas, compensar-nos por todas as mágoas e feridas que sofremos, não importa o que sejam. Seja qual for a sua situação atual ou experiência passada, Deus quer ser bom para você. Ele tem um bom plano para a sua vida. Continue chamando, e os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti dizendo: Este é o caminho, ande nele. Isaías 30, versículo 21. Não importa o que tenha acontecido com você em sua vida, mesmo que você tenha sido abandonado por seu cônjuge, abusado por seus pais, ou ferido por seus filhos ou outras pessoas, se você permanecer nesse caminho estreito e deixar todo o seu excesso de bagagem para trás, mais cedo ou mais tarde você encontrará a paz, a alegria e a realização que procura. Jesus é o caminho, e ele nos mostrou o caminho que devemos seguir. O Senhor enviou sobre nós o seu Espírito Santo para nos guiar no caminho que devemos seguir. O caminho estreito que leva à vida, e não o caminho largo que leva à destruição. Devemos continuar andando nos caminhos do Senhor. E não desanimemos, e não nos cansemos e desfalecemos em agir nobremente e fazer o que é certo, pois no devido tempo e na estação determinada colheremos, se não afrouxarmos e relaxarmos nossa coragem e desmaio. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. A Bíblia não promete que quando fizermos o que é certo, colheremos a recompensa imediatamente, mas garante-nos que, se continuarmos a agir bem, eventualmente seremos recompensados. Deus diz: enquanto a terra existir, haverá semeadura e colheita. Gênesis 8, versículo 22. Poderíamos ler assim: enquanto a terra existir, haverá semente, tempo e colheita. Devemos ser pacientes como o agricultor. Ele planta semente e espera ansiosamente pela colheita. Ele aguarda e fala sobre a colheita. Se você continuar a andar no caminho que o Senhor prescreveu para você em sua palavra e pelo seu Espírito, tanto nesta vida como na eternidade, você desfrutará da recompensa por tudo que sofreu. Portanto, continue trilhando o caminho estreito que leva à vida. Vive em toda a sua plenitude e abundância. E assim finalizamos esse capítulo 2 das curas das emoções danificadas, parte 1. Em breve vamos retornar com o capítulo 3, cura de emoções danificadas, parte 2. Obrigada por estarem comigo até aqui e até breve.